Boa noite. Eu vou aproveitar, vou experimentar de novo, né? Eu havia entrado, tirei, deletei, estou retomando para ver se é feita a conexão e se entra alguém. Olá, Luciana. Bom, desta vez já começou o movimento. Muito bem. Antes de mais nada, eu quero celebrar o dia de hoje com vocês, né? Esse 21/12/2020, esse dia, essa data tão forte, tão bonita, que nós estamos entrando no solstício de verão, nós estamos com uma conjuntura planetária belíssima, nos dando uma entrada na era de Aquário, e também estamos entrando em Capricórnio, o que para mim é maravilhoso, porque eu sou capricorniana. Então, meus parabéns a todos os capricornianos e capricornianas que estiverem aqui. Da vez passada, me pediram que eu procurasse achar algumas fotos, algumas coisas, e eu então fui buscar, né? Fui fuçar para ver se eu achava alguma coisa. Porque com essas mudanças todas, está tudo muito misturado. Eu tinha tudo isso muito organizadinho, mas agora está uma confusão danada. Eu preciso reservar um bom tempo. Mas eu contei uma história sobre o balé da Lourdes Bastos na escola de danças. E teve gente curiosa que me mandou aqui em 1967, que me perguntou, inclusive, me pediu, mandou algumas coisas, me perguntando como é que tinha sido, me pedindo para trocar mais algumas ideias. Eu trouxe a foto para vocês verem, ó. Esta sou eu dançando o solo da coreografia da Lourdes Bastos na escola de dança Mariolé Neva. A historinha desse solo está lá na live passada, né? Aqui é uma foto do Rio Balé. Não sei se vai dar para vocês verem muito bem, mas aqui está o Johnny Franklin. Embaixo dele está a Ruth Lima. Essa de boné sou eu. E aqui tem uma coisa interessante. Embaixo de mim, de óculos, é a Ângela Vieira, a atriz, que na época era também aluna da escola de danças. Então, né, pediram, eu trouxe. E aqui teve um equívoco, que eu falei que o balé do quarto centenário, Martins de São Sebastião, tinha sido em 64. Não foi. Foi em 65. Tá aqui o programa. A Geneviève Page, Les Martyrs de São Sebastião, que foi na abertura dos festejos do quarto centenário da cidade do Rio de Janeiro, do qual eu fiz parte. Nesse aqui tem só as fotos dos franceses que vieram. Tem o Maître Henri Doublier, que era o nosso metteur en scène, Jacques Pernaut, era uma equipe francesa da Opéra, o maestro Jacques Pernaut, que regeu a orquestra, e a própria Geneviève Page, atriz francesa, que veio fazer o São Sebastião. Então, como eu prometi que eu ia buscar alguma coisa, tá aí, alguma coisa. Depois, no decorrer da nossa conversa, da nossa partilha, eu vou mostrar mais algumas coisas para vocês, tá? Então, eu vou retomar a 1965, nos meus 15 anos. Ai, meus 15 anos, né? E então, estava eu no Colégio Malé Soares, cursando o que na época era o ginásio,
Estava eu na Escola de Danças Maria Oleneva, fazendo as minhas aulas com Consuelo Rios, e comecei também a frequentar a Academia de Balé Tatiana Leskova. Muito bem. Nessa movimentação toda, eu tenho algumas coisas interessantes na minha época escolar, porque nesta época meu pai passou por uma situação financeira muito difícil e eu ia ter que sair do Malé Soares, ia ter que sair dali para ir para uma escola pública. E a diretora, Dona Estefânia Malé Soares, me chamou e me perguntou se eu estava satisfeita com essa história de sair de lá, né? E eu não estava, porque eu gostava muito da escola. Então, para encurtar a história, eu comecei a trabalhar na escola para pagar o meu ensino, né? O meu curso, o meu ano letivo. Eu trabalhava fazendo o quê? Naquela época não tinha computador, então eu trabalhava na cantina fazendo os cartazes que ficavam na parede anunciando o que ia ter naquele dia. Então eu fazia as letras, fazia desenho, e aí eu terminava a aula, ia para a cantina, preparava os cartazes todos, arrumava tudo direitinho e ia para a escola de danças fazer as minhas aulas e seguir adiante. Dona Consuelo começou a me preparar para fazer prova para o corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, porque ela achava que eu poderia já fazer a prova junto com as minhas outras colegas e que seria o último exame de efetivação para o Teatro Municipal. Ou seja, funcionarismo público, ele faz a efetivação, né? Então, eu comecei a me preparar. Tinha variação de confronto e eu fui me preparando para fazer o exame. Uns 3 ou 4 dias antes do dia do exame, eu andando em casa, de chinelo. Naquela época, a pá de lixo era de ferro, né? Eu tropecei e o meu dedão entrou na pá de lixo que estava no chão e a unha do meu dedão descolou. E aí não tinha condição nenhuma de eu colocar um sapato de ponta. Abriu, cortou, fiz um corte profundo. Eu tive, inclusive, que levar ponto, porque o corte foi muito profundo. E com isso, eu não pude fazer a prova para a efetivação do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Fiquei, todas as vezes que eu lá dancei como contratada. Não cheguei na efetivação. E continuava eu a fazer as aulas de expressão corporal com o Cláudio Viana, lá nas Operárias de Jesus e em outros lugares também, por onde ele andava, lá ia eu atrás. Como dizia ele, lá vem a carrapata, porque eu vivia colada, querendo aprender mais e mais, né? E é uma colinha que eu fiz aqui para mim, senão eu me perco. Fazendo essas aulas com o Klaus, eu passei por um momento muito interessante que eu lembrei muito agora, no dia 19, assistindo a live do Caetano Veloso. Estava eu lá, né, me trabalhando, fazendo as aulas. A Angel chega para mim e diz assim: ô Moema, vai lá e fala com aquele menino que está ali na porta, para ele entrar, para ele não ficar ali do lado de fora, não, para ele vir, para ele poder fazer aula, porque o Klaus não gosta desse negócio de ficar assistindo. Entrou é para fazer. Aí eu fui lá falar com ele. Quem era? Caetano Veloso. Olha que coisa mais linda. Aquele menininho magrinho, meio tímido, assim, no canto. Aí eu fiquei conversando com ele, dando força para ele poder entrar. E esse momento foi um momento que depois, lá na frente, algumas vezes a gente se encontrava e ele relembrava, e, foi você, né, não sei o quê. Então foi uma coisa que marcou
marcou bastante e foi muito gostosa essa troca que nós tivemos ali. Muito bem, aí tô eu, né? Continuei, vai, dança aqui, dança ali, faz aula aqui, faz aula acolá. E eu começo nessa brincadeira toda a cursar, fazer curso de teatro com Pedro Paulo. Por que eu fui fazer esse curso de teatro? Eu tinha meus dias todos muito preenchidos, mas eu tinha uma grande amiga minha, muito querida, amiga, irmã, assim, de coração, que ela era muito tímida, muito introvertida, muito tímida. E aí ela começou, Moema, eu queria tanto fazer teatro, vai ter um curso lá na Tijuca, na Igreja dos Capuchinhos. Você bem podia ir comigo me fazer companhia. Encurtando a história, eu fui para fazer companhia a ela. Ela não ficou e eu continuei. Então eu chegava final de semana, ela ia eu para Tijuca para fazer curso de teatro. E fazendo o curso de teatro, como eu fazia expressão corporal com o Klaus, eu dava sempre um jeitinho do Klaus dar uma chegada lá, né? Então ele dava umas palhinhas pra gente lá e eu ficava dando continuidade ao trabalho. Esse movimento foi um movimento que acabou se transformando no meu processo de assistente com ele. Nesse grupo eu me juntei com meus colegas e criamos um grupo chamado EPA, que era Estudos e Pesquisas Artísticas. E ali a gente começou a fazer uma série de brincadeiras e montar coisinhas aqui, coisinhas ali para apresentar em escola. Fazíamos alto de Natal, levávamos nas igrejas, levávamos nas escolas, nas praças públicas. E eu sempre fazia a preparação corporal de ator com os meus colegas e representava junto com eles, né? Numa dessas montagens aconteceu uma coisa muito interessante. O Pedro Paulo montou uma peça infantil chamada O Cravo Brigou com a Rosa. Era roteiro dele, texto dele. E ele vai e me chama para fazer o quê? A Sempre Viva. E a Sempre Viva era a vilã da peça. E a menina que fazia a Rosa, que era a mocinha, ela não suportava criança, mas ela tinha um tipinho, aquele cabelinho liso, aquela coisa assim. Pois bem, nós fazíamos a peça e quando a peça terminava, nós tínhamos interação com as crianças, porque a gente levava em escola, essas coisas assim. E quando chegava na hora de trocar, de interagir, ninguém queria interagir com a Sempre Viva, lógico, né? E eu, que adoro criança, ficava louca para brincar com as crianças não chegavam perto de mim. Então, foi o primeiro impasse com o público que eu tive, né? Aquela coisa de entender o que é uma empatia com ator, plateia. Foi a minha primeira experiência mais viva enquanto ator, atriz e plateia. E assim eu fui fazendo as minhas brincadeiras, né? Brincando de Sempre Viva. Olá, meus amores. Oi, Babi. Então, eu fui desenvolvendo um trabalho paralelo a tudo isso, dando continuidade àquele trabalho que eu já fazia no Benjamin Constant. A Angel foi chamada para fazer um trabalho mais, digamos assim, consistente, porque o que eu fazia lá era considerado brincadeira, né? Moema vem para cá para ler para os cegos e brinca com os cegos e faz uma dancinha aqui, outra ali. Só que isso abriu a porta e a direção do Benjamin Constant chamou a Angel para fazer um trabalho de dança e expressão corporal com os cegos. E aí ela me chamou para ser assistente dela. E nessa história da assistente, a grande maioria das aulas quem dava era eu, porque ela tinha muitas atividades, então eu tinha atividade, mas tinha menos que ela, né? E foi outro momento muito, muito importante para mim, porque eu trabalhando com cego, não sei como é que é hoje, mas naquela época, o Benjamin Constant, ele era todo pintado de cinza chumbo, cinza claro. A sala onde eu dava aula era toda cinza.
E aquilo começou a me incomodar muito. Porque dizer, bom, eles são cegos, mas eu não, né? Aí eu venho para cá para dar aula e fico aqui nesse troço cinza. Aí um dia eu resolvi fazer o quê? Comprei papel crepom e umas bolas de encher coloridas. Falei, eu vou colorir a sala, porque tudo bem, eles não vão ver, mas eu vou ver e vai ser bem melhor para mim. Enfeitei a sala toda. E aí é que veio o grande aprendizado. Eles sempre entravam na sala, um de mãozinha dada com o outro, e tinha sempre o guia, né, que ia na frente. E eles entraram na sala, eu fui dando bom dia, tudo bem, como é que estão vocês, não sei o quê. E daqui a pouco um vira para mim e diz assim, hoje é dia do seu aniversário? Falei, não. E tem alguém fazendo anos? Não. Então por que a sala está toda enfeitada? Eu parei e falei, o quê? Tá tão colorido hoje, por que você botou essas cores todas? Eu falei, gente, não é possível. Não é possível, como é que é isso? Aquilo foi uma coisa assim para mim, que eu entrei, de repente eu entrei num mundo, um mundo completamente estranho para mim. Como que cego vê cor? E abriu um belíssimo portal de pesquisa e estudo para mim, porque eu saí dali e fui estudar. Fui estudar, ali mesmo eu já entrei na biblioteca do Benjamin Constant e fui descobrir que história era essa. E acabei descobrindo, né, que o cego ele capta a vibração da cor. É muito lindo isso, né? Lá na frente eu vou tornar a tocar nesse assunto. Então esse foi um fato assim que marcou muito para mim, muita coisa mesmo. Em 1961 houve um fato que muito me pegou muito, que foi um incêndio no circo em Niterói. Por que me marcou? Minha família toda morava em Niterói. Meu tio médico morava em Niterói. Meus primos, meus avós, todo mundo morava em Niterói. E nós não tínhamos essa facilidade de comunicação que nós temos hoje, né? Era bem complicado. Soubemos do incêndio, foi uma coisa horrível, morreu mais de 300 pessoas, e morreu muita criança, e aquele desespero que a gente não sabia se tinha alguém da nossa família ali no circo. Então foi algo assim de ondas caudalosas de emoção. Exatamente, a Bia falou assim, Gentileza, exatamente. Foi nesse incêndio que morreu a família do Gentileza, que ele levou um impacto e depois ficou perturbado mesmo, né, da mente. Foi uma coisa horrorosa, foi horrível. Graças a Deus não teve ninguém da minha família e não teve pela proteção divina, porque meu tio ia levar a minha prima. Ele acabou indo como médico para ajudar os sobreviventes, mas isso foi uma coisa que me marcou muito. E lá na frente eu revivi tudo isso com um acidente com uma das minhas primas. Pois então, esse incêndio foi uma coisa que me trouxe eu andei um pouco para trás, porque eu fui para 1961, né? Que quando eu tinha 11 anos. Mas é que as coisas estão vindo e eu estou procurando colocar nas datas, tá? Em 65, inaugura a TV Globo, no Rio de Janeiro. E aí eu tenho um outro fato muito interessante. Eu tinha como colega da escola de danças a Luísa Silveira. E a Luísa tinha um namorado. E aí um dia ela falou assim, gente, meu namorado tá num perrengue danado, porque ele tá estudando, tá fazendo uma série de coisas, ele tá sem dinheiro, e vamos fazer uma vaquinha para dar um lanche para ele, para ajudar no lanche dele? Vamos fazer vaquinha para dar um lanche para ele. Quem era o namorado da Luísa? José Bonifácio Oliveira Sobrinho, o Boni, da TV Globo.
Então, eu posso dizer que eu ajudei a comprar um lanchinho para o Boni. Olha que coisa linda, né? Ele era uma pessoa muito bacana, a gente conversava muito com ele uma pessoa, né, um profissional maravilhoso, um ser humano inteligentíssimo que fez coisas lindas, né? Muito bonitas na TV Globo. Então, eu vou, em 1966, indo para o meu curso da escola, né, do Malé Soares, com essa história toda de vai para cá, vai para lá, faz aula daqui, é balé, isso e aquilo outro. A dona Estefânia me chamou e me sugeriu fazer uma coisa que na época chamava-se Artigo 99. Artigo 99 era algo que acontecia, você fazia os 3 anos do clássico ou do científico em um ano. Eu ia terminar o ginásio e eu queria fazer o clássico. A dona Estefânia me sugeriu que eu fizesse o artigo 99. Então eu fiz o artigo 99, fiz os 3 anos em um ano e fui me preparar para prestar prova. Naquela época eu acho que não chamava vestibular, não. Prestar provas para a faculdade. Fiquei estudando, fazendo o artigo 99, já com a ideia de fazer uma faculdade de literatura. Enquanto isso, eu estava cursando a escola de danças. Vamos lembrar que eu fazia o jornal da escola, aquilo tudo que eu contei no encontro passado, né? Então, por causa disso, isso foi me estimulando muito, né? Essa história de escrever o jornal, de que eu vou fazer faculdade de literatura. Por isso que eu fui buscar a faculdade de literatura. Pois bem, em 1967 é criada a FUNAI. Por que eu trago aqui esse fato? Por que eu trago ele para a minha história? Porque eu sempre tive uma relação profunda com os índios, com toda a força indígena brasileira. Minha avó era índia, Goitacás, e certamente, né, lógico, pelo convívio com a cultura indígena que ela trazia, eu tinha essa coisa, assim, né, esse desejo de conhecer mais e mais. Eu só não sabia como. Então, a partir do momento que foi criada a FUNAI, eu passei a ter um lugar onde eu podia pesquisar mais todo o processo indígena do meu país, né? Do Brasil. Então, eu somei mais essa brincadeira na minha história. Era onde eu ia estudar e pesquisar para conhecer a cultura e a etnia nossa. E aí eu vou, em um belo dia, Dona Consuelo Rios, com a sua inteligência pedagógica, cria uma história para eu poder fazer um teste para a Companhia Brasileira de Balé. Por que ela cria a história? Por causa daquela minha história, né, aquele negócio de sistema nervoso, que quando chegava na hora de fazer alguma coisa eu ficava muito nervosa e não conseguia. Eu acho até que a topada que eu dei lá na pá de lixo foi isso, foi nervoso. Enfim, ela chega para mim e diz assim, olha, vai ter uma aula muito interessante lá no Museu de Arte Moderna, com um professor americano muito bom. Eu gosto muito dele e eu queria muito que você fizesse essa aula. Falei, tá bom, dona Consuelo, mas como é que é? Ela disse, não, eu vou te levar, eu vou levar você. Você vai comigo e você faz a aula. Mas é qualquer um que pode entrar? É, qualquer um. Deixa estar que ela me inscreveu, né? Aquela história toda. E eu fui para fazer uma aula, tranquilo. Quando eu cheguei lá, eu achei uma coisa meio estranha, porque as meninas estavam colocando uns números, né, no colã. E ela falou para mim, não, sabe o que é isso? É porque tem que ter um número certo de pessoas que vão entrar na sala. É só isso, não é nada demais, não. Mas é que se deixar entrar sem número, vai começar a entrar mais gente do que pode. Ou seja, ela me
fez o joguinho bonitinho e eu caí. E aí eu fiz a prova. Fiz a barra, ele foi tirando pessoas da barra. E eu acredito que lá para o meio da aula eu devo ter percebido que não era só uma aula comum, né? Mas, enfim, com isso eu consegui passar para a Companhia Brasileira de Balé. Então, agora eu vou mostrar para vocês umas coisinhas que eu achei da Companhia Brasileira de Balé. Olha, esse aqui foi o programa de inauguração do Teatro Novo. Foi quando foi inaugurado o Teatro Novo. No Teatro Novo funcionava a Companhia Brasileira de Balé e tinha também a Companhia de Teatro, uma série de coisas, né? Aqui está o programa, aqui estão os nomes, o meu nome está por aqui. E eu achei interessante mostrar para vocês o programa da inauguração do Teatro Novo, ali na Rua dos Inválidos, né? Naquela região da Lapa. E o que eu achei da Companhia Brasileira de Balé? Uma foto que eu amo muito, que é essa aqui. Eu estou aqui. Essa sou eu. Por que eu adoro essa foto? Porque esse aqui é o David Dupré. E eu estou aqui aconchegadinha com ele, meu querido David Dupré. Essa foto de uma viagem que nós fizemos para o Rio Grande do Sul, para dançar lá. Olha aqui, deixa eu ver aqui. Ó. É que a foto não é muito boa, né? E a imagem também não vai ficar muito bem. Olha aqui. Essa de coisa branca na cabeça sou eu. Quem está do meu lado é a Marlene Belardi, a Lúdia Mesquita, a Irene Orazen, a Luísa e o Fernando Pamplona, meu querido Pamplona. Aqui nós estamos na porta do teatro, esperando para ir na porta do hotel, esperando para ir para o teatro. Então são momentos assim, algumas coisas que eu achei. Aqui é uma foto minha no balé do Arthur Mitchell chamado Ritual nas Trevas. Um balé muito, muito lindo que ele montou. Esse balé, ele era muito forte mesmo. Era mais ou menos uma coisa de... Como é que chamava aquele musical? Eu não vou lembrar o nome. Um musical americano que fez um sucesso muito grande, que tinha sempre as gangues que fazia... Tinha a mocinha e o... Tipo Romeu e Julieta, duas gangues, né? Que brigavam entre si, não sei o quê. Quem fazia o galã da história era o Ielê Bittencourt. E o que acontecia? Na brigalhada do balé inteiro, porque era muito pesado mesmo, acabava com o enforcamento do Ielê. Tinha uma coisa, uma forca, tinha uma rampa, o cenário tinha uma rampa altíssima, e o Ielê no final era enforcado, tá? Como é que ele era enforcado? Tinha um colete por baixo da roupa dele e atrás tinha um gancho, que na hora que a gente passava a corda, a gente prendia o gancho. E eu fazia parte de uma das pessoas que ia enforcar o Ielê. Só que, por sorte, na hora que a gente foi fazer o negócio, eu fiquei por trás, eu não sei, aquelas coisas, né? Eu fiquei por trás. E quando começaram a fazer a cena de puxar a corda, eu vi que o gancho não tinha enfiado no colete. Ou seja, ele ia ser enforcado mesmo. E aí eu fiz uma cena enlouquecedora,
Me joguei em cima do Ielê e eu falava entre dentes, gente, ele não tá com o gancho, é o gancho. Aí o Denis estava perto de mim, viu também, falou, puxa ele, Moema. Aí foi aquela cena, aquela coisa, deu... Vai morrer, desgraçado. Não tinha palavra, mas tinha aquela coisa toda para poder botar o gancho para poder subir. Ou seja, e ele tem que ser enforcado em cena. Deixa eu dar uma lida aqui. Ah, sim, tá. Então, coisas que acontecem, né? Coisas que acontecem em cena e que aí a gente traz para a vida, traz para o aprendizado da vida e vai descobrindo como é importante. Outra coisa que aconteceu comigo na Companhia Brasileira de Balé, foram 2 fatos muito fortes. Um deles, eu estava ensaiando, quando de repente eu tive um apaguei e fui carregada, porque nós tínhamos médico, e descobriu-se que eu estava com um apêndice supurado, fui parar na mesa de cirurgia, de malha, sapatilha e tudo. Quando eu acordei, tinha sido feita uma cirurgia de apêndice. Por sorte que nós tínhamos tudo de bom naquela companhia maravilhosa. Ai, meu Deus, um sonho, um paraíso. Tínhamos tudo, tudo, tudo do bom e do melhor. Ah, mesmo, foi um momento brilhante do balé no Rio de Janeiro. Balé, do teatro, de tudo. Paulo Ferraz nos deu coisas maravilhosas. Ele quis presentear a Regina e acabou, a mulher dele, a Regina Ferraz, e acabou presenteando a todos nós, né? Pois bem, então eu tive essa cirurgia de apêndice supurado, que foi um susto danado. E a outra coisa foi um acidente de carro, saindo da companhia, de carro com um conhecido meu, que me pegou e me pegou outros colegas meus. E aí ele bateu com o carro e eu tive cortei o rosto aqui, tive cicatrizes. Foi feio, porque esse corte aqui ficou bem pertinho da horta. Então foi outra coisa, e isso tudo aconteceu no final de 67 e durante o ano de 68, porque a companhia terminou no início de 69 com o falecimento do Paulo Ferraz. E quando chegou no final do ano, durante o ano todo, eu fui amealhando um dinheirinho para fazer uma viagem dos meus sonhos, que era transatlântico. Eu queria muito viajar de transatlântico. Aí fui juntando os caraminguada aqui, os caraminguada ali, ó, eu trouxe para vocês verem aqui. Vamos ver se eu consigo posicionar. Essa sou eu, no transatlântico Rosa da Fonseca, numa noite de baile. Não me lembro o que é, né? Mas, enfim. Fui passear, nós terminamos o ano de 68 com um contrato já firmado de uma excursão, uma turnê pela Europa durante 69, durante o ano de 69. E, deixa eu ver o que eu... bom, minha cola, gente, senão não dá. Durante o ano de... quando eu terminou 68, eu fui fazer tal da excursão, né? Fui pegar um navio para passear, já imaginando como é que ia ser. A gente tinha que chegar em fevereiro para assumir, e já tinha toda uma escala de trabalho, uma escala já programada, já projetada. E quando nós chegamos, nós recebemos a notícia do falecimento do Paulo. E foi um baque muito violento, muito violento. Foi uma quebra de sonho de uma maneira muito brusca. Não só por causa dos sonhos, como pela perda de uma pessoa que a gente gostava demais, né? E por tudo que aconteceu com a Regina, com todo mundo. Então foi
Foi um baque muito grande. Mas eu vou querer encerrar em 69 o dia de hoje. E eu tenho ainda algumas coisas para ficar passeando nessa década de 60, que é a minha vontade de estar sempre perto de música. Eu sempre gostei muito de ir aos festivais da canção, Maracanãzinho, aquela coisa toda. Então, eu passei a ser frequentadora do Beco das Garrafas. Não sei se vocês já ouviram falar no Beco das Garrafas, alguns já ouviram, outros talvez não. Não sei se vocês sabem o porquê que é chamado de Beco das Garrafas, sabe? É porque ficava rolando o negócio lá, música de madrugada, e os moradores jogavam as garrafas, entendeu? Para ver se acabava. Por isso é que passou a ser o Beco das Garrafas. E o Beco das Garrafas era um lugar onde se reuniam artistas, e ali eu tive o imenso prazer de conhecer Elis Regina, que, nossa senhora, para mim foi uma dádiva, uma bênção poder ouvir assim, pertinho, sabe? De pertinho, Elis Regina, no início da carreira, aquela garota com aquela voz maravilhosa, naquele lugarzinho aconchegante, pequenininho, fechadinho. Nossa, foi bom demais ter participado disso. Eu tinha o hábito, sempre que eu podia, eu tinha aquela história, né, que eu tinha sido emancipada pelo meu pai, então isso me... É na Rua do Vivier, isso mesmo, é o Beco das Garrafas, na Rua do Vivier. E ali, no Beco das Garrafas, eu também compartilhava, porque o Klaus dava aula para muitos atores, né? Muitos atores percorriam aquelas aulas de expressão corporal que eu fazia com ele. Então era José Wilker, era Regina Casé, eram muitos atores, Marília Pêra. Então eu tinha esse convívio com eles lá nas aulas, e de vez em quando eu encontrava com eles lá no Beco das Garrafas, né? E assim eu ia convivendo com essas pessoas, porque sabe o que acontece? Quando você convive com esses seres iluminados, você aprende muita coisa, muita coisa. No simples fato de você vê-los, ouvi-los, estar ali perto deles, poder conviver com aquele brilho, com aquela grandiosidade que eles traziam com eles, né? Eu me sinto uma grande privilegiada, porque eu tive esse prazer. Quer ver? Eu vou mostrar uma coisa para vocês, ó. Aqui, essa foto aqui é de um jantar em uma embaixada. Deixa eu ver se eu me acho aqui, peraí. Ui, tá ruim, né? Ó, essa aqui sou eu. Essa sou eu. Esse é meu pai. Nós estamos num jantar em uma embaixada. Agora, esse é Zequete, gente. Zequete, sacou? E esse aqui é José de Vasconcelos. Olha isso. Sentar na mesa, conversar com Zequete, com José de Vasconcelos, um cômico maravilhoso, maravilhoso. E teve uma outra coisa bem interessante nesse jantar. Eles botavam manteiga na mesa, umas bolinhas assim, né? Bolinha. E eu, sempre muito nervosa, muito agoniada, eu fui pegar a faca para pegar a manteiga. Na hora que eu botei a faca na manteiga, a bolinha da manteiga zuniu na cabeça do José de Vasconcelos, estava na minha frente. Eu quase morri de vergonha. Mas ele foi incrível. Ele fez assim, ele pegou aquilo ali e fez uma cena cômica, que no fim a vergonha desapareceu e o danei foi dar risada. Mas no meio dessas brincadeiras todas,
tem o outro lado político, né? É o outro lado político que eu nunca deixei de me envolver. Eu sempre estive envolvida. Eu estou procurando aqui o ano exato para não estar aqui. Nós tivemos o sequestro do embaixador americano, Charles Elbrick. E nesse sequestro, eu perdi muitos amigos. Eu falei por alto para vocês na outra sobre o golpe de 64. Mas esse sequestro envolveu muitos amigos meus. Muitos amigos. Então eu perdi muita gente amiga, querida, muito amigo. Você vê como é que 69 foi puxado, né? 69 não foi brincadeira, não. E também tem algo que eu não sei onde é que eu botei isso, meu Deus. Tem algo muito importante para mim, que foi a... Nossa, me perdi aqui. Que cola mal feita essa, né? Não tô me achando nessa cola. Eu nunca fui muito boa de fazer cola mesmo, não. Mas foi um movimento dos estudantes contra... Eu queria achar para poder passar para vocês a data. Mas eu tenho a impressão que foi 68 ou 69. Que foi o movimento dos 1000, acho que dos 100, que foi a reunião de estudantes contra o regime militar. E lá estava eu, né? E eu quero lembrar vocês que meu pai era integralista e minha avó também. E eu vivia de foice e martelo no peito. Escondido deles, lógico, né? Mas é como eu falei no outro encontro, eu sempre estive muito envolvida com essa história da terra, né? Dos índios, daqueles que mais necessitados. Então, era compulsivo mesmo, não dava para eu não participar dessas coisas. Era algo que me impulsionava de uma forma muito forte e eu ia. Se não aconteceu nada comigo, é porque Deus não quis, né? O universo conspirou a favor. Mas estamos chegando no final de 69. Eu vou dar uma parada para ver se tem alguma coisa aqui. Vocês, por favor, se quiserem perguntar alguma coisa das coisas que eu falei aqui. Boa noite para todos vocês. Miriam, querida, Bia, Sandra, Isa, Daniel. Olha o Daniel, ele que faz essas obras, esses flyers lindos. Ana, Mônica, Babi, querida, minha diretora. Eu tenho uma diretora agora que está me dirigindo. E eu tô amando, tô adorando essa brincadeira linda. Estão me dando coragem para seguir adiante. Eu hoje coloquei no meu story aquela coisa de que recordar é viver. Rodrigo, Luciana já falei, Renata. Eu coloquei no meu story que recordar é viver. Recordar é viver. Por que eu relutei tanto em abrir o meu baú para poder ver? Deixa eu ver aqui. Tá no tempinho, ainda tem um tempinho. Eu relutei porque quando você começa a pegar as fotos, começa a rever, construir em dados, né, mais firmes, datas, a revivência vai ficando mais intensa, vai ficando mais forte. E reviver tudo isso é reviver, é fazer tudo isso me movimentar, me mexer, me motivar
e ao mesmo tempo trazer todas essas emoções fortes, né? Todas as emoções são fortes, as alegres, as não alegres, as tristes, tudo é emoção, e tudo é emoção revivida, e emoção revivida é uma coisa bem intensa, né? Então, deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa aqui. Tá. Olhos de mangá. Tá, Isa. Caminada. Silvinha. Beijo, querida. Silvinha. Eu quero aproveitar que eu tô vendo que a Silvia tá aqui e falar dos meus professores do Malé Soares, que foram mestres muito importantes para mim. Eu tive vários, mas tem sempre aqueles que te dão mais guarida, né? Quando houve, inclusive, o problema de eu não ter, meus pais não poderem pagar, eu tive professores que me ajudaram muito. Professor Fernando Pinto, de História, professor Almir, de Geografia, professor de Português, Marco Aurélio Bustamante, Elias M. de Barros, professores maravilhosos de português, minha professora de matemática. Todos foram maravilhosos comigo. E eu tinha um professor que era um doce de pessoa, o pai da Silvinha, professor Boa Morte. Esse era meu professor de inglês, querido, nossa, como era querido. Não é porque eu estou vendo que ela está aqui, não. É porque ele realmente foi muito importante. Ele me dava muito aconchego. Ele às vezes dizia, vai dormir, vai tirar um cochilo, que eu sei que você ensaiou até tarde ontem, porque a Eliana Caminada, a gente, né, dançava junto às vezes, né? Então ele sabia dessas coisas todas. E Silvinha foi minha colega. Então tá aí a minha colega aí. Ah, meu Deus, é brabo, gente. Essa recordação não é mole não, viu? Mas tá sendo muito bom para mim. Tá me dando injeção de ânimo para não deixar a peteca cair, né? Tantas quedas durante a vida, a queda daqui, queda dali, acidente de cá, acidente de lá, coisas, sonhos interrompidos, e que a gente vai então aprendendo o que é a vida, porque a vida é isso, né? Ora você tá num vagalhão lá em cima, ora você cai lá embaixo, você vai nadando, vai afundando, vai subindo, vem à superfície, desce, e tudo isso constrói um belíssimo roteiro e uma linda coreografia, né? A escrita do coração. E assim eu vim, entre os cegos, entre os deficientes, que eu sempre gostei muito de trabalhar com todo tipo de deficiência. Eu me lembro que tinha uma pessoa que não tinha perna nem braço, que pintava com a boca, pegava o pincel com a boca e ficava sempre no chão ali no Roxy, em Copacabana, Avenida Nossa Copacabana. Eu gostava muito de sentar ali com ele, conversar, ouvir as histórias que ele tinha para me contar e ficava maravilhada com aquela história. E sempre eu chegava em casa e ia experimentar fazer coisa para descobrir como é que era aquilo, né? Como é que alguém podia pintar daquela forma com a boca, segurando o pincel com a boca. E tanta gente que tem as mãos e que diz, eu não consigo. Não consegue porque não quer, né? Então, meus amores, por hoje é só. Eu acredito que, já que ninguém quer perguntar nada, não tem mais, a gente já está chegando no tempinho. Caminada, Silvia linda. E eu vou me despedir de vocês, tá?
qualquer coisa que vocês queiram perguntar, que vocês queiram trocar, que vocês queiram saber um pouco mais, é só colocar lá, vai entrar no IGTV e vai deixar lá anotadinho, tá bom? O que é que vocês vão querer saber. E aí eu vou ter o imenso prazer de trocar com vocês. Ó, um beijo grande, bem grande para vocês.